paraxá dessa semana se chama Hayei Sará. É bem estranho que as vidas de Sara, que é o termo em português, comece com a morte de Sara, a nossa primeira matriarca, que morreu aos 127 anos. Um midrash, uma história rabínica, exalta 3 marcos da vida de Sara. Por isso a ideia de 3 vidas, vamos dizer assim, diferentes vividas por Sara. Aos 7 anos é destacada a sua infância, aos 20 anos a juventude e aos 100 anos a maturidade. Quando eu olho para esses números, eu sempre imagino como é possível converter as idades bíblicas para idades mais condizentes, vamos dizer assim, com o nosso tempo. E aí eu fiz um exercício. Se nós dividirmos a idade de Sara por 2, a gente poderia imaginar que Sara então teria falecido com 63 anos. Teria dado à luz a Isaac, não com 90 anos, mas com 45. Longe de ser velha, mas condizente com o seu sentimento de se sentir uma mulher já velha para dar à luz na sua época e com uma gravidez de risco aumentado. A maturidade aos 100 anos, aos 50 anos, parece plausível. A juventude da pré-adolescente de 10 anos, a infância de uma menina de 3 anos, faz muito sentido. Além das fases da vida de Sara, nós também podemos pensar nas vidas as quais Sara impactou, pela sua personalidade, pelo seu jeito, pela sua forma de ser. Sara era uma mulher forte e decidida. Ela não ficava nada atrás da espiritualidade, da força do seu companheiro de vida, Abraão. Ao contrário, Sara foi a primeira profetisa do povo judeu. E o que é ser um profeta? O que é ser uma profetisa? Segundo a nossa tradição, pessoas que tinham uma espécie de antena especial, uma espécie de antena astral, capaz de receber comunicações de Deus e dos seus anjos através da audição ou da visão. Na maioria dos casos, essa comunicação se dava de forma inconsciente, através dos sonhos. Também acontecia, às vezes, com a pessoa acordada, mas em estado de êxtase, o que hoje alguns vão chamar de uma consciência ampliada. Somente no caso de Moisés, diz outro Moisés, o Rambam, Maimônides, a profecia se expressava de uma forma consciente e serena. Mas Sara era capaz de ver e de escutar os anjos acordada, os mensageiros de Deus. Segundo Nosson Tzvi Finkel, de Slobodka, um rabino ortodoxo lituano, do final do século XIX, início do século XX, ele diz que quando Sara escutou do fundo da tenda anjos falando com Abrão que ela teria um filho, o que ela escutou foram palavras proféticas. Por quê? Porque só um profeta ou uma profetisa poderia escutar as vozes dos anjos. E não é só isso. Sara estava longe daqueles homens, enquanto Abrão estava perto deles. E mesmo de longe, ela foi capaz de escutá-los. Talvez melhor até do que o seu marido. A prontidão de Abrão para a profecia já era considerada elevada. Como que o rabino de Slobodka pensa isso? Como ele justifica? Ele diz: Abrão rejeitou o politeísmo ao reconhecer a existência de um Deus único. O Criador então se revelou para Abrão e fez dele o primeiro profeta do povo judeu. E apesar disso, de ele ter toda essa sensibilidade de entender que o mundo era governado por uma única divindade, Deus vira para ele e diz: tudo o que Sara lhe disser, escute a sua voz. Conclusão: Abrão era um grande profeta, mas Sara era maior do que ele. Ela foi a primeira de 7 profetisas do povo judeu, segundo o Talmud. Além de profetisa,
Sara pode ser considerada também uma sábia. Se fosse nos dias atuais, poderia ser tranquilamente considerada uma rabina e das mais corajosas. Conta o Midrash que, assim como Abrão colocou tantos homens sob as asas da Shekhinah, ou seja, os ensinou e os instruiu sobre os valores que um dia, séculos depois, seriam chamados de valores judaicos, Sara, por sua vez, colocou muitas mulheres também sob as asas da Shekhinah. Ou seja, ela ensinou os valores da Torá de forma racional e também através do exemplo para muitas mulheres, sabendo que ela tinha a responsabilidade ainda maior, porque se imaginava que essas mulheres depois deveriam incutir nos seus filhos e filhas a fé monoteísta e suas práticas. A tradição do Talmud também traz outras lindas histórias sobre Sara, e eu vou dividir uma última com vocês. Conta-se que o amor e a admiração que Sara tinha por Abrão e vice-versa era tão grande que esse amor continuou mesmo depois da morte. Conta-se que um dia Rabi Baná, que era um rabino responsável por verificar os túmulos e garantir o estado de pureza ritual, ou seja, que os túmulos todos estavam kasher, que os cemitérios israelitas estavam kasher, um dia ele chegou à caverna onde estavam enterrados Abraão e Sara, Me'arat HaMachpelah, que fica em Hebron, em Kiryat Arba, a uma meia hora de Jerusalém, se não tivessem tantas barreiras entre um e outro. Então, Rabi Baná chegou à caverna de Abrão e Sara, e lá ele viu Eliezer, que era o servo fiel de Abrão, sentado, montando guarda na frente da caverna. Ele então lhe perguntou: Eliezer, o que estava acontecendo? O que está acontecendo lá dentro? Ele falou: bom, aqui estão enterrados Abrão e Sara. Ele falou: bom, mas isso eu sei, mas está tudo bem? Está tudo calmo lá dentro? Aí o Eliezer respondeu: sim, Abrão está deitado entre os braços de Sara, enquanto ela fica olhando com carinho para a cabeça dele. Isso está no Talmud. Essa representação de Abrão, deitado carinhosamente, amorosamente, com a sua cabeça sobre o peito de Sara, que por sua vez o abraça e o admira, mostra uma relação de tranquilidade, harmonia e amor. Talvez essa seja mais uma das tantas vidas de Sara, a vida eterna. Sara espiritualizada e senhora de si, acolhendo o amor da sua vida, Abrão, em seus braços, por todo sempre. Shabbat Shalom.